Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal Academia de Fisiologia. Eu sou o professor Paulo Eduardo Pereira. Na aula de hoje nós conversaremos a respeito de um sistema que controla todos os outros sistemas fisiológicos do nosso organismo. Conversaremos a respeito do sistema nervoso. O sistema nervoso pode ser dividido em duas partes: o sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico. O sistema nervoso central, ele é composto pelo encéfalo e pela medula. Já o sistema nervoso periférico, ele apresenta duas divisões: sistema nervoso autônomo, que inerva órgãos e glândulas, e sistema nervoso somático, que inerva músculo esquelético. O sistema nervoso autônomo, por sua vez, ele apresenta duas divisões: divisão simpática, que é uma divisão que está relacionada com situações de luta ou fuga, e divisão parasimpática, que é uma divisão que predomina em situações de repouso e digestão. Não se preocupe, nós teremos uma aula sobre sistema nervoso autônomo. Pensando no sistema nervoso somático, que inerva músculo esquelético, ele é dividido em divisão sensorial ou neurônio aferente e divisão motora ou neurônio eferente. Então, tudo isso agrupado é o sistema nervoso. O fluxo da informação pelo sistema nervoso central segue um padrão básico de reflexo. Como é esse reflexo? Inicialmente nós temos um estímulo. Esse estímulo ele é detectado por receptores sensoriais. Esses receptores sensoriais, por exemplo, que podem estar presentes sob a nossa pele, eles vão enviar um sinal de entrada para um centro integrador. Esse sinal de entrada é um potencial de ação, um impulso nervoso. Quando esse impulso nervoso chega no centro integrador, encéfalo, medula, nós teremos a interpretação desse sinal e, consequentemente, o centro integrador vai gerar uma resposta, um sinal de saída. Esse sinal de saída é conduzido até um órgão ou sistema efetor e esse sistema efetor gera uma resposta. Esse sistema efetor, por exemplo, pode ser um músculo esquelético. Quando nós colocamos a mão em um recipiente que está quente, imediatamente nós soltamos esse recipiente. Ou seja, ocorreu contração muscular para que a gente soltasse o recipiente, para que a gente movimentasse os nossos braços para sair daquele estímulo, para que aquele estímulo fosse finalizado. Essa seria a resposta. Nessa figura, nós temos novamente o fluxo da informação sendo apresentado. Então, nós temos um estímulo. Esse estímulo, que é uma informação sensorial, é conduzido até o sistema nervoso central a partir de um nervo aferente. No sistema nervoso central, que é um centro integrador, esse estímulo vai ser interpretado. Nós temos a geração de um sinal de saída para que tenhamos uma determinada resposta. É assim que o fluxo da informação acontece em nosso organismo. Os receptores sensoriais, eles estão espalhados por todo o nosso corpo e eles monitoram continuamente as condições dos meios interno e externo.
Esses receptores enviam informações ao longo de neurônios ou nervos sensoriais em direção ao sistema nervoso central, que é o nosso centro integrador, e lá no centro integrador nós teremos o processamento da informação. O sistema nervoso central, então, determina uma resposta e nós teremos a solução daquele problema inicial. Se nós considerarmos os neurônios eferentes, a primeira divisão, conforme nós vimos anteriormente, é a divisão autônoma, que é uma divisão que controla os órgãos, as vísceras. Desta forma, a divisão autônoma, ela também recebe a denominação de sistema nervoso visceral, e essa divisão, conforme nós já conversamos anteriormente, ela apresenta as divisões simpática e parasimpática. Por outro lado, a outra divisão dos neurônios eferentes é a divisão motora somática, ou divisão motora, que é uma divisão do sistema nervoso periférico que inerva músculo esquelético. Essa divisão, ela também é conhecida na literatura como neurônio motor. E por fim, nessa breve introdução a respeito do sistema nervoso, nós temos as células que compõem o sistema nervoso. A célula mais conhecida é o neurônio. O neurônio é a unidade funcional do sistema nervoso. Só que além dos neurônios, nós temos um outro grupo de células muito mais populosa no nosso sistema nervoso do que os próprios neurônios. Nós temos as células da glia. Olha só que interessante. Para cada um neurônio, nós temos aproximadamente algo próximo de 40 células da glia. Em aulas futuras, nós discutiremos a respeito das características dos neurônios e também as características das células da glia. Muito obrigado pela atenção. Até a próxima aula.